Como é o processo de... Olá, muito boa tarde. Você está vendo imagens do cruzamento das avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria em Feira de Santana. O trânsito começa a ficar mais movimentado e o tempo está aberto. A previsão é de sol entre nuvens e hoje não deve chover. Temperatura nesse momento é de 30 graus. Vacinação contra a Covid-19. Em Feira de Santana, a primeira dose está sendo aplicada apenas nos distritos. Em Humildes, teve fila e reclamação. As unidades básicas de saúde eram lotadas. Aqui em Humildes, a quinta-feira de vacinação para quem queria tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 começou com reclamação. Muita gente foi para a unidade de saúde da família Fulô, mas a informação dos funcionários era de que o local aplicaria somente a segunda dose hoje. Não tem não, disseram que não ia ter a primeira dose, só a segunda. Aí fica difícil, porque só eu e outras pessoas vêm e aí só voltando, se arriscando na beira da estrada de manhã cedo para chegar aqui e não encontrar a vacina. Na sede do município tem a aplicação de segunda dose. A gente vai ver como é que está a movimentação nas unidades básicas de saúde com Bruna Evangelho. Bruna já está aqui no monitor e vai trazer essas informações para a gente. Oi, Bruna, boa tarde para você. Oi, Adilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Bahia Meio-Dia. Vamos começar mostrando um pouquinho como é que está a movimentação aqui na UBS do Caseb 1. Olha só, movimentação muito tranquila, poucas pessoas aguardando para tomar a segunda dose. Encontramos também movimento tranquilo em outras UBSs aqui do nosso município. Recebi informação agora há pouco, Adilson, de uma moça que veio tomar a segunda dose aqui no Caseb 1, que lá na UBS do Caça o movimento está um pouco mais intenso. Tanto é que ela desistiu de tomar a segunda dose lá e veio para tomar a segunda dose aqui. Como você disse, a gente viu aí também num trecho da matéria de Felipe Pereira, a primeira dose só está sendo aplicada nos distritos aqui do nosso município nesta quinta-feira para quem tem 33 anos ou mais. Daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com o secretário municipal de saúde aqui do município sobre o balanço que a secretaria faz da vacinação aqui em Feira de Santana até o momento. Adilson. Combinado então, Bruna. E ainda falando sobre a vacinação contra a Covid-19, vamos ver que o Ministério da Saúde anunciou uma nova recomendação para gestantes e puérperas. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca agora pode tomar a segunda dose de outro tipo de imunizante. Você vai ver também que os números da Covid nesse mês de julho estão em queda, tanto o número de casos quanto o número de mortes e de internações também. Assunto para Patrícia Laís. Oi, Patrícia, boa tarde para você. Oi, Adilson, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão assistindo ao nosso Bahia Meio-Dia. A gente vem hoje, nessa quinta-feira, com uma notícia boa, a gente merece comemorar depois de tantas taxas altas, mas ainda não é a redução ideal. Vale lembrar que a gente precisa continuar com todos os cuidados e acreditar aí na vacinação. Como você falou, esse mês, Feira de Santana registrou 3 taxas aí abaixo da média, isso comparado ao mês passado. Número de casos, número de morte e também o número de pessoas que precisaram ficar internadas por conta da Covid-19. A gente volta já já dando um panorama geral da Covid-19 aqui em Feira de Santana, assim que você me chamar. Combinado então, Patrícia. E o mundo ficou de queixo caído com a medalha de prata no skate conquistada pela brasileira Raíssa Leal nas Olimpíadas de Tóquio. Ela, que tem apenas 13 anos, impressionou a todos e serve de incentivo para o skate feminino no país. Aqui em Feira, a fadinha, como é conhecida, se tornou uma inspiração para muitas meninas que já estão apaixonadas pelo esporte. O que você quer ser quando você crescer? Você quer seguir com skate? Skatista e bailarina. Os dois ao mesmo tempo? Claro. Então você é a bailarina do skate. Sim. E você falou que fadinha só tem uma, né? A fadinha só tem uma. A fadinha do skate mesmo. Não existe mais outra fadinha. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia. E a gente começa falando sobre vacinação contra a Covid-19. Em Feira de Santana, a primeira dose da vacina está sendo aplicada hoje apenas na zona rural.
Pode se vacinar nos distritos quem nasceu até o ano de 1988 ou que tem 33 anos. A aplicação segue até às 5 da tarde nas unidades de saúde. Felipe Pereira teve mais cedo no distrito de Humildes e conta pra gente como é que estava a vacinação por lá. Veja aí. Aqui em Humildes, a quinta-feira de vacinação para quem queria tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 começou com reclamação. Muita gente foi para a unidade de saúde da família Fulô, mas a informação dos funcionários era de que o local aplicaria somente a segunda dose hoje. Não tem não, disseram que não ia até a primeira dose, só a segunda. Aí fica difícil, porque só eu e outras pessoas vêm e aí só voltando, se arriscando na beira da estrada de manhã cedo para chegar aqui e não encontrar a vacina. Com um lugar a menos, a demanda se concentrou nas unidades básicas de saúde aqui de Humildes. Na UBS 1, era tanta gente à procura da primeira dose que o espaço ficou lotado durante a distribuição de senhas, colocando o distanciamento social de lado. Para garantir o primeiro lugar na fila, Walter chegou de madrugada. Eu cheguei em volta de 3h20 mais ou menos da manhã. Por que tão cedo? Porque é o seguinte, como eu sou autônomo, depois que eu sair daqui do postinho, eu tenho que arrumar como eu tenho meu sustento, então eu tenho que trabalhar depois das 7. Por volta das 8h20 da manhã, 250 doses para a primeira aplicação chegaram e a vacinação começou já depois das 9 da manhã. Vacina tomada, tirou até a selfie, importante, né? Com certeza. Entre os amigos, né, empresa e tudo, mostrar, né, para ver que a gente está imunizado pela primeira dose. Outras 250 doses foram disponibilizadas para a primeira aplicação aqui na UBS 2 de Humildes. O local também registrou muita movimentação de pessoas. Segundo a Secretaria de Saúde de Feira, as primeiras doses foram destinadas para pessoas com 33 anos ou mais ou nascidas em 1988. A vacinação D1 segue até às 5 da tarde, enquanto durar os estoques aqui em Humildes e nos distritos de Ipuaçu, Jaíba, Jaguara, Matinha, Maria Quitéria, Tiquaruçu e Bonfim de Feira. Felipe Pereira de Humildes para o Bahia Meio Dia. Valeu, Felipe. E a gente continua acompanhando a campanha de vacinação contra a Covid aqui em Feira. Nas unidades básicas de saúde, em 20 unidades de saúde da família, estão aplicando apenas a segunda dose. Bruno Evangelho está acompanhando o movimento e a gente quer, né, Bruna, que todo mundo tome a segunda dose, complete o esquema de vacinação, mas sem pegar fila também, né? Isso mesmo, Adilson. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Na última terça-feira, quem estava aqui com a gente no Bahia Meio Dia pôde ver que o movimento nas UBS estava bem intenso. Muita gente procurando pela segunda dose, outras procurando pela primeira dose, algumas vacinas que tinham sobrado. Hoje o que a gente está vendo é um cenário bem diferente. Vou pedir para João Mascarenhas mostrar para vocês aqui como é que está a movimentação na UBS Caseb 1. Tem poucas pessoas aguardando por aqui para receber a vacina. Como eu falei no iniciozinho do jornal, uma moça esteve aqui agora há pouco e me informou, olha, me chamou e falou, olha, Bruna, acabei de vir lá da UBS do CAS e por lá tá cheio, tem muita gente aguardando, desisti de tomar lá e vim para cá, para o Caseb 1 para tomar a minha segunda dose. Hoje pela manhã eu vou pedir para soltarem imagens aí feitas pelo nosso cinegrafista Luciano Ribeiro, da movimentação lá nas UBS Serraria Brasil, no Jardim Cruzeiro, na UBS do Dispensário Santana e também lá no CSU, né, o Centro Social Urbano que fica na Cidade Nova. Nessas unidades também tinha fila, movimento intenso, só que não houve tumulto, né, diferente do que a gente viu na última terça-feira. Como a gente viu agora na matéria de Felipe Pereira, a primeira dose só está sendo aplicada nos distritos aqui de Feira de Santana para nascidos até 88 ou quem tem 33 anos ou mais. Aqui na sede do município apenas segunda dose está sendo aplicada nas UBSs e nas 21 USFs aqui de Feira de Santana. A gente vai conversar agora com o secretário municipal de saúde aqui de Feira de Santana, Marcelo Brito, e o primeiro questionamento que eu faço para ele é sobre essa matéria que nós vimos agora de Felipe Pereira e Jorge Menezes. Algumas reclamações, né, dos moradores lá de Humildes. Como é que vocês avaliam esses questionamentos, secretário? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Essas são queixas que se repetem basicamente por causa da quantidade de vacinas disponível.
Então nós não temos vacina suficiente para distribuir das muitas unidades. Por isso a necessidade de concentração. Mandar 20 vacinas para alguma unidade não tem sentido. É uma pena, sim, que as pessoas precisem chegar às vezes mais cedo para poder ter seus afazeres, ficar primeiro na fila, mas nós insistimos, tendo disponibilidade de vacina, nós vamos conseguir fazer isso. Não vamos conseguir fazer esse pedido que a Dilson fez, pedindo para que as pessoas, vamos evitar as filas. Não temos jeito. As filas, nesses momentos, elas às vezes são necessárias para que a gente possa vacinar de forma mais maciça a população. Mas, como eu gosto de dizer sempre, se eu não tenho a quantidade de vacinas necessária, nós vamos realmente enfrentar dificuldades. Quando a gente tem vacina, faz a fila, rapidamente a gente consegue debelar a fila e conseguimos fazer a vacinação mais rápido possível. Hoje eu pessoalmente estive no distrito de Iguaçu e lá tinha uma quantidade razoável de pessoas também aguardando. A vacina chegou pouco antes das 8 horas e imediatamente nós conseguimos fazer a vacinação e a fila acabou. Mas, de novo, vai acabar a vacina. O vacinômetro, pessoal, de até ontem, contabilizava aí 103.176 pessoas que já receberam a segunda dose aqui em Feira de Santana, 257.330 que receberam a primeira dose e mais do que 7 mil receberam a dose única. Secretário, qual é o balanço que vocês fazem da vacinação aqui em Feira de Santana? E já aproveito para fazer aquela pergunta que sempre faço, que todo mundo quer saber, se existe previsão da chegada de novas doses e de aumentar aí o público-alvo. Sempre a avaliação que nós fazemos, que eu gostaria de estar vacinando ainda mais e que a cidade fosse reduzida ainda mais. Estamos vacinando as pessoas nascidas em 88, mas eu já gostaria de estar vacinando as pessoas de 89, de 90, de 91. Não o fazemos porque eu não tenho vacina suficiente para poder fazer essa aplicação. Insistimos sempre que todas as vacinas que chegam à Feira de Santana, em um dia e meio, nós conseguimos fazer a vacinação. Abrimos a unidade da UFES, fazemos na UniFTC, fazemos em todas as UBSs, fazemos nos 21 PSFs, terças e quintas, e ainda fazemos nos distritos, para justamente aproximar a vacinação da população, que é quem efetivamente precisa estar tomando essa vacina. Entendemos, o deslocamento das pessoas dos distritos é longe. O distrito do Iguaçu nós tivemos hoje muito longe, foram mais de 40 quilômetros para poder chegar lá, entendemos, e por isso há o esforço da Secretaria em aproximar a vacina das pessoas. Agora, realmente, se nós não temos vacina, nós não vamos conseguir fazer isso de forma efetiva. Obrigada, secretário. Adilson. Ok, Bruna, também te agradeço pelas informações, agradece ao secretário. Como Bruna falou agora há pouco do vacinômetro, bora dar uma atualizada, ver como é que está o vacinômetro aqui de Feira. O município recebeu até agora 398.142 doses. Aqui no monitor a gente tem a quantidade atualizada. Pessoas que tomaram a primeira dose, 257.313. O equivalente a 41,53% da população de Feira. Pessoas que estão com a imunização completa, que tomaram a segunda dose, subiu 110.472. A gente vê aqui que isso é o equivalente a 17,83%. Aos pouquinhos, esse número vai subindo. Na última segunda-feira, o Ministério da Saúde anunciou uma nova recomendação para a vacinação de gestantes e puérperas contra a Covid-19. É que aquelas que receberam a primeira dose da AstraZeneca agora poderão tomar a segunda dose de outro tipo de imunizante para completar o ciclo vacinal. A preferência é que essa nova aplicação seja da vacina da Pfizer. Aqui em Feira, tem gestante que já está ansiosa para completar a imunização e passar os anticorpos para o bebê. Desde que descobriu que estava grávida, Cristiana tem convivido com várias perguntas, bem típicas desse momento. Será menino ou menina? Qual nome colocar? Será que vai aparecer com o papai ou com a mamãe? Mas uma pergunta específica tem tirado o sono da médica. Quando vou tomar a segunda dose da vacina contra a Covid? Eu tomei a primeira dose em janeiro, por ser profissional da saúde, eu estava logo no primeiro grupo. Tomei 29 de janeiro a primeira dose e tomaria a segunda dose em abril. E aí, nesse meio do caminho, eu acabei engravidando e não consegui tomar a segunda dose, porque quando eu tomei a AstraZeneca. No dia 11 de maio, o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação de doses da AstraZeneca em grávidas e em puérperas, mulheres que estejam no período de pós-parto. Isso aconteceu após o registro do óbito de uma gestante que recebeu essa vacina. Já foi autorizada a aplicação da segunda dose da Pfizer para este público. Tenho 2 grupos de risco, eu sou gestante de risco
e sou profissional da área da saúde. Então, assim, a gente começa a ficar na dúvida do que vai acontecer se, de repente, eu acabar pegando o Covid durante a gestação, no final da gestação, que a gente sabe que é o maior risco para mim e para o bebê, né? Todas as vacinas, para que elas possam entrar no mercado, principalmente as vacinas da Covid-19, que elas tiveram que ser produzidas de uma forma mais rápida, elas têm que mostrar eficácia e segurança, principalmente quando utilizadas em largas escalas. É importante que seja analisado cada caso de forma individualmente, pois, em algumas instantes, elas vão apresentar um risco de complicação maior que outras, então vale a pena que esses casos sejam analisados de forma individual. Cristiana já sabe, a principal forma de manter ela e o bebê seguros é mantendo todos os cuidados de sempre. A gente mantém todos os cuidados, como eu trabalho em ambiente hospitalar, como eu disse, eu acabo que a gente usa todo o material de EPI, a gente se cuida, mas fica sempre aquela duvidazinha, o que vai acontecer, né? E sem contar que a vontade de ser vacinada durante a gestação era de poder passar um anticorpo para o neném, né? Para o meu neném já nascer imunizado. E olha só, nossa equipe encontrou uma mulher que procurou a unidade básica de saúde do Dispensário Santana hoje de manhã para tomar a segunda dose, mas não pôde completar a imunização porque no sistema conta que ela já tomou a segunda dose. Vamos ouvir o que ela disse. Eu tomei a minha primeira dose no dia 4/5 e estava marcado para tomar a segunda dose hoje. Cheguei aqui às 9h30, fiquei 1 hora esperando, estou lactante e está constatado que já tomaram a segunda dose em meu nome, na Baraúna, no dia 1º/6. Essa mulher saiu sem ser vacinada. Bruna Evangelho continua com o secretário de Saúde de Feira, a gente vai conversar com ela, porque tem acontecido, Bruna, não só esse exemplo da matéria em que a mulher foi se vacinar, tinha lá, né, já constava que ela já tinha tomado a segunda dose, e tem o exemplo contrário também. Pessoas que às vezes vão se vacinar, não tomaram ainda, mas consta que já tomaram, ou seja, tem as duas situações, tanto que aconteceu como também o contrário. E a gente tem recebido mensagens sobre isso aqui na nossa redação. Aproveita e questiona ao secretário por que isso tem acontecido, se é frequente também esse tipo de reclamação. É com você. Pode deixar, Adilson, repassa a sua pergunta agora para o secretário municipal de saúde. Secretário, sobre esses dois casos, o que vocês têm a dizer, o que pode ser feito aí para resolver? Bom, no primeiro caso, da senhora que foi lá e não tinha sido vacinada e constava a vacinação, vai ser o terceiro caso que nós temos em Feira desse período todo. Os 2 primeiros já foram apurados. Nos 2, um parente dessas 2 primeiras pessoas apresentaram um documento, o primeiro caso foi uma senhora idosa, apresentou o documento da neta. E aí, por falta também de cuidado de quem fez o lançamento, não percebeu. Mas isso já foi regularizado. Então, o que nós podemos pedir a essa pessoa é que faça um contato com a secretaria, com a ouvidoria da secretaria, e nós vamos entrar no circuito para poder resolver isso. No segundo caso de pessoas que é o inverso do que foi narrado, de novo, nós vamos precisar sim que as pessoas esperem um pouco, porque muitas vezes a atualização do sistema não ocorre de forma rápida. Nós alimentamos o sistema do Ministério e isso não é feito, essa alimentação é feita pela Secretaria, mas a atualização é pelo Ministério. E o Ministério é quem faz essa atualização. Se passaram vários dias, isso não aconteceu, não deixe de entrar em contato com a ouvidoria da Secretaria para que a gente possa apurar aquele caso específico. Isso pode acontecer, uma vacinação, como os dados foram apresentados aí, de mais de 300 mil doses já aplicadas entre primeira, segunda e dose única, e pode sim acontecer um ou outro caso e a gente vai ter que apurar o caso de forma individualizada. Obrigada, secretário, pela sua resposta, pela sua participação aqui com a gente no Bahia Meio-Dia. Adilson, é com você. Ok, Bruna, agradece mais uma vez ao secretário, tá bom? E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a diminuição do número de casos e de mortes pela Covid-19 aqui em Feira. Tem também a redução das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. Quem vai trazer essas informações pra gente é Patrícia Laís. Oi, Adilson. E então, tem 3 números aí que reduziram, mas tem um número que subiu e que também é para ser comemorado, que é o número de curados. Antes, 81% das pessoas que pegaram Covid ficaram boas. Agora esse número subiu para quase 90%. 87% das pessoas que pegaram Covid-19 aqui em Feira estão curadas. Eu volto já com mais notícia boa. Certo, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso, viu? Também vamos falar do protesto dos advogados hoje de manhã, que pedem o retorno das atividades presenciais na Justiça do Trabalho. Agora você vê imagens aí da Avenida Maria Quitéria, no sentido Tomba, aqui em Feira de Santana. São 12 horas e 19 minutos, o seu Bahia Meio-Dia vai para um rápido intervalo e volta já.
O seu Bahia Meio-Dia está de volta. Vamos atualizar os números da Covid-19? Ontem, Feira registrou 23 novos casos e 7 mortes por complicações da doença. Apesar desse alto número de mortes, a média móvel continua em queda. Em relação às 2 últimas semanas, a redução é de 25%. Bora dar uma olhada aqui no último boletim. A gente tem aqui no monitor, Feira tem 48.705 casos confirmados, esses os testes de laboratório. O número de mortes subiu para 941. Ontem foram 23 novos casos e na nova atualização do painel da CESAB, a gente vê que tivemos uma nova redução no número de casos ativos. São 112 pacientes com a doença no momento. Pacientes internados também tivemos uma redução. Ontem a gente estava com 93, agora a gente vê 87. O número de recuperados subiu para 42.473. Temos aqui a média móvel, que também continua em queda. Está em 50 casos por dia, isso em relação à última semana. Em relação aos últimos 14 dias, uma redução de 54%. Casos confirmados a partir de testes rápidos são 4.858. Quando a gente soma com os outros 48.705, temos um total de 53.563 casos aqui em Feira de Santana. E a gente segue acompanhando também as taxas de ocupação dos leitos exclusivos para a Covid nos hospitais públicos de Feira e cidades da região. Bora dar mais um pulo aqui no monitor. No hospital de campanha, olha como reduziu, gente. São 44 leitos clínicos, a gente vê aqui que 21 estão ocupados. Dos 18 leitos de UTI, 8 estão ocupados. No Dom Pedro são 5 leitos clínicos, nenhum está ocupado. Dos 8 leitos de UTI, temos aqui apenas 3 ocupados. Vamos agora para os números do Hospital Estadual da Criança e do Clériston Andrade. No EC, são 5 leitos de UTI adulto, apenas 1 está ocupado. Dos 5 leitos de UTI pediátrica, temos aqui 2 vagas. No Hospital Clériston Andrade, são 30 leitos clínicos, temos 37% de ocupação. Dos 40 leitos de UTI, repare que deu uma reduzida, a gente estava com 50, já reduziu para 40. Dessa quantidade, 29 estão ocupados. Temos números também de cidades da região. Em Alagoinhas, no Hospital Dantas Bião, são 9 leitos clínicos, 2 estão ocupados. Dos 8 leitos de UTI, temos aqui 38% de ocupação. Em Itaberaba, no Hospital da Chapada, são 20 leitos clínicos, 6 estão ocupados. Dos 20 leitos de UTI, a taxa de ocupação é de 75%. Tem outras cidades ainda. A gente tem Santo Antônio de Jesus e Serrinha. Bora lá? Em Santo Antônio de Jesus, são 10 leitos clínicos, 5 estão ocupados. Dos 20 leitos de UTI, 2 estão ocupados. Em Serrinha, dos 21 leitos clínicos, a taxa de ocupação é de 100%. Dos 20 leitos de UTI, temos uma taxa de ocupação de 75%. Após 6 meses do início da vacinação contra a Covid-19 em Feira, a redução no número de casos e mortes apontam um efeito positivo da população imunizada. Depois de junho, que foi considerado o pior mês da pandemia, julho tem apresentado números bem menores. Para falar sobre esses números, eu vou chamar agora a Patrícia Laís, porque além da redução de novos casos e de mortes, tem também a questão da taxa hospitalar, que, como eu mostrei agora há pouco, vem reduzindo bastante também, né, Patrícia? Oi para você mais uma vez. Isso, Adilson. Oi para você, oi para quem chegou agora no nosso Bahia Meio-Dia. Trago números para poder dar uma contextualizada. A gente viu aí, você acabou de dar os dados da Covid aqui em Feira e também nas cidades aqui da região. Mas eu tenho números aqui para contextualizar melhor, para a população entender como é que está o panorama da Covid aqui em Feira de Santana. Como a gente disse, foram 3 números, né, reduzidos. Eu vou começar pelo número de casos. Em junho, que foi considerado, o mês passado, né, foi considerado o pior mês de toda a pandemia, foram registrados aqui em Feira de Santana 5.534 casos. E agora, em julho, nos 28 dias de julho, foram 2.502, mais de 3 mil casos a menos, uma queda de 55%. O número de mortes, felizmente, caiu também de 116 mortes nos 28 dias de junho, né, do mês passado, contra 85 mortes nos 28 dias de julho desse ano. E a taxa de ocupação também teve uma redução aí de 42% a menos. No mês passado, 151 pessoas precisaram ficar internadas por conta do agravamento do quadro da Covid-19. E esse mês foram 87 pessoas. Então, 3 números aí que reduziram
como a gente já falou, é algo que a gente precisa aí comemorar depois de um mês de junho difícil, e ainda mais que Feira de Santana não atinge essa marca, esses números registrados agora em julho, desde fevereiro deste ano. E sobre isso a gente vai conversar melhor agora com a doutora Melissa Falcão, que já está aqui do meu lado, infectologista aqui de Feira de Santana. Doutora, boa tarde. Acredito que a senhora também, aí, enquanto profissional de saúde, que sempre esteve na linha de frente, deve estar bem otimista e feliz com essa redução, embora não seja ainda uma redução ideal, né? Boa tarde a todos. É muito bom vir falar com vocês de um fato positivo. Há muito tempo a gente não tinha dados positivos para apresentar, como está tendo agora no final de julho. Então, inesperadamente, quando a gente imaginava um aumento do número de casos, esses casos reduziram e reduziram muito. Menos internações, menos óbito, menor taxa de ocupação. Isso possibilitou algumas flexibilizações, como o retorno das nossas crianças à sala de aula. Doutora, a senhora falou aí que foi uma surpresa, né? Porque os médicos aqui, as autoridades da área de saúde aqui da cidade, esperavam um boom agora em julho por conta dos festejos juninos, mas não foi o que aconteceu, felizmente. Isso mostra a eficácia da vacina. A vacina está sendo muito mais positiva e eficaz do que a gente imagina. Então, quando a gente vê os estudos, vê um valor individual de proteção, mas a gente vê que na coletividade, na comunidade, essa proteção está sendo muito maior. Então, você aí que já passou o seu direito, a sua idade de se vacinar e que ainda não foi por medo, eu sugiro que procure a unidade de saúde e se vacine. Todos aqueles que, quando chegarem o momento adequado, também tomem sua vacinação, porque a gente tem uma redução de número de infectados e principalmente de mortos das pessoas vacinadas. Esse pode ser um momento decisivo aí para que a gente continue registrando quedas nos números relacionados à Covid, né? Sim, estamos num momento importante, porque ainda existem casos ativos. Então, a pandemia não está 100% controlada. Os casos continuam acontecendo e enquanto eles estiverem presentes, se não tomarmos cuidados, eles podem voltar a aumentar, inclusive com a ameaça da variante Delta chegando aí já no Nordeste, em Recife, não temos casos na Bahia, mas vamos ficar atentos e colaborar para que a gente continue podendo dar notícias positivas e comemorando esses resultados. Continuar com as medidas de segurança. Isso, vamos continuar, máscara, distanciamento e evitar viagens desnecessárias. Obrigada, viu, doutora, pela entrevista, que a gente continue se encontrando para mais notícias boas. Adilson. Com certeza, quero chamar você sempre para a notícia boa aqui, viu, Patrícia? Agradece também a doutora Melissa. E a gente continua falando sobre a Covid-19. Falamos aqui das reduções e vale destacar que a queda mais expressiva é no número de casos, que teve uma redução de 55%. Como a Patrícia falou agora há pouco, nos 28 dias de junho foram registrados 5.534 casos. Enquanto que agora, em julho, temos 2.502, ou seja, uma redução de 3.032 casos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo agora através da internet com o Washington Franca Rocha, que é coordenador do portal GeoCovid, já está comigo aqui no monitor. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu queria saber se essa redução expressiva no número de casos, de mortes, tem surpreendido vocês do portal GeoCovid ou já estava previsto para isso? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Adilson. De fato, os números vêm nos surpreendendo, né? A projeção que nós tínhamos, como a própria doutora Melissa ressaltou aí na sua fala anterior, era de um aumento progressivo dos casos da Covid em todo o estado, na realidade, em todo o país, e particularmente na região Nordeste, onde os festejos juninos eles seriam uma razão para a ampliação dessas taxas. E, para a nossa surpresa, exatamente desde a segunda quinzena de junho, esses números vêm caindo em alguns patamares, mas vem mostrando queda. E nas duas últimas semanas, tanto o número de casos como o número de óbitos tem mostrado uma redução. O número de casos, como você já citou aí, teve um decréscimo mais expressivo. O número de óbitos caiu também, mas ainda não tão expressivo. Ele ainda se mantém em um valor relativamente alto. Professor, já que o senhor citou aí a questão do número de mortes, eu estava dando uma olhada, eu vejo sempre esses números dia a dia. Ontem tivemos 7
anteontem 4, foram 11 nos últimos dias. Então, apesar dos números estarem baixando, o número de mortes eu imagino que ainda deve ser um agravante, um motivo de preocupação, não é isso? Com certeza. E se vocês falaram anteriormente aí sobre a própria redução dos internamentos, né, dos leitos ocupados, de fato há uma redução, o monitor de Covid está apurando essa redução, mas a gente verifica ainda que mesmo com esses números mais reduzidos, eles ainda estão em patamares mais elevados do que 2020 inteiro, ou seja, os números reduziram, mas ainda temos mais gente internada do que tivemos maior número em 2020, ou seja, a situação ainda é de cautela, de muita cautela. Um fator também que a gente nos deixa um pouco preocupado é que o número também de testes ele reduziu. Normalmente isso tem a ver com a baixa do número de casos, mas esses testes deveriam ser mantidos para que, inclusive, a gente tenha ideia da circulação, se há uma subnotificação ou não. E isso também nos preocupa. Professor, como é que ficam as projeções para os próximos meses, para as próximas semanas? Nós fazemos projeção aproximadamente para um mês, e o que está mostrando a nossa projeção com os dados de hoje é de estabilidade, né? Não está mostrando queda acentuada. O patamar ele continua se alongando, né? Se estendendo. A formação de um patamar nas curvas de projeção. É o que nós estamos prevendo. Então, ainda é de muito cuidado. É claro que esses números eles estão considerando não só os últimos dados das últimas semanas, mas eles vêm de um patamar de observação anterior. Então, é natural que esses resultados ainda não estejam mostrando se essa tendência vai perdurar ou se ela é uma flutuação. Ok, professor. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações aqui no Bahia Meio Dia com a gente, tá bom? Boa tarde a todos e espero que tenhamos boa notícia em breve, de fato. Com certeza, a gente espera também. Olha, agora a gente fala de um protesto que aconteceu hoje de manhã em frente ao prédio da Justiça do Trabalho na Avenida João Durval. A manifestação foi feita por um grupo de advogados trabalhistas que pedem o retorno das atividades presenciais na Justiça do Trabalho aqui de Feira. A questão é que o Tribunal Regional do Trabalho publicou uma portaria no dia 23 de julho, autorizando a retomada das atividades de forma escalonada em grande parte da Bahia. Porém, Feira de Santana não foi autorizada a retornar sob a justificativa do avanço da Covid no município. Alegação que é contestada pela OAB, já que os boletins epidemiológicos apontam uma queda no número de casos aqui em Feira. A categoria reclama dos prejuízos e da morosidade dos processos. E ontem à noite teve uma reunião entre o governo da Bahia e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação para tentar resolver o impasse sobre a retomada das aulas semipresenciais na rede estadual de ensino. Essa notícia é até destaque no G1 Bahia. Bora conferir aqui? Reunião entre governo da Bahia e a PLB termina sem acordo por retomada das aulas semipresenciais na rede estadual. Segundo o presidente da APLB, Rui Oliveira, o sindicato reafirmou posição de que professores só vão retornar às atividades 15 dias após receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O governo da Bahia e a PLB marcaram uma nova reunião para a próxima terça-feira para continuar as discussões sobre a adesão dos professores dentro das escolas. Todos os detalhes você já sabe lá no G1 Bahia. No próximo bloco, a gente continua acompanhando a vacinação contra a Covid aqui em Feira e também em cidades da nossa região. Quem vai trazer essas informações para a gente é Bruna Evangelho. Oi, Bruna, com você mais uma vez. Oi, Adilson, a gente segue aqui na UBS do CASEB 1, o movimento está um pouquinho mais intenso do que a gente mostrou agora há pouco. Vou pedir para João mostrar para vocês como é que está a fila de espera por aqui. Lá fora tem algumas pessoas também aguardando, mas o movimento segue tranquilo para a aplicação de segunda dose. Aqui, pelo menos aqui na UBS CASEB 1. Daqui a pouco, no próximo bloco, eu vou trazer informações também da vacinação lá em Alagoinhas e em Santo Antônio de Jesus. Depois do intervalo. Combinado então, Bruna. Já te pergunto sobre isso também. Agora são 12 horas e 36 minutos. Você vê imagens aí da Avenida Maria Quitéria, no sentido Tomba. Trânsito bem tranquilo.
A gente vai para um rápido intervalo e volta já. BMD de volta e agora a gente volta a falar sobre a vacinação contra a Covid-19. Em Feira de Santana tem aplicação de primeira e segunda dose, mas a primeira somente nos distritos. A vacinação também continua em Alagoinhas e Santo Antônio de Jesus. Bruno Evangelho está de volta aqui com a gente para contar como é que está a vacinação por lá, em Alagoinhas e em Sage. Conta pra gente, Bruna. Oi, Adilson. Vamos começar falando aqui de Feira de Santana. Para quem ligou a TV agora, como a Adilson falou, a aplicação de primeira dose só está acontecendo nos distritos. Aqui na sede do município, apenas aplicação de segunda dose. A gente está acompanhando o movimento nas UBSs, onde está tendo essa aplicação. A gente está na UBS Caseb 1, estamos mostrando desde o início do Bahia Meio-Dia como é que está o movimento por aqui. Movimento bem típico dos dias, né, em que só tem aplicação de segunda dose, movimento bem tranquilo, pelo menos aqui na UBS Caseb 1. Lá em Alagoinhas também só está tendo aplicação de segunda dose. Essa aplicação aconteceu, né, de 8 da manhã até o meio-dia no estádio Carneirão, para os vacinados com AstraZeneca até 7 de maio e com Coronavac até dia 26 de julho. A primeira dose estava sendo aplicada para pessoas com 38 anos na quinta-feira passada lá em Alagoinhas. Na terça-feira foram vacinadas as grávidas, lactantes e puérperas, mulheres, né, que estão no período de pós-parto. A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas disse que o município não recebeu doses suficientes para aumentar, né, esse público-alvo e que aguarda a chegada de novas doses ainda hoje. Lá em Santo Antônio de Jesus também só está tendo aplicação de segunda dose. Está acontecendo no estacionamento da Secretaria Municipal de Saúde. A primeira dose também parou por lá na idade de 38 anos e vai cair para 37 anos assim que uma nova remessa chegar. E já que a gente está falando de Santo Antônio de Jesus, olha só essa notícia, né, apurada pela nossa produção, de que bandidos assaltaram pacientes que aguardavam atendimento em um posto de saúde, o posto de saúde Urbis 4, lá em Santo Antônio de Jesus. Vejam só, olha só, segundo informações, os pacientes aguardavam por volta de 7 horas da manhã o atendimento no posto de saúde quando 2 bandidos a bordo de uma moto anunciaram o assalto. Segundo as testemunhas, eles levaram os celulares das vítimas. E olha só, não foi o primeiro caso como esse que aconteceu por lá, não. Em fevereiro, um bandido, né, que se disfarçou, que disse que era um paciente, acabou assaltando um posto de saúde, o posto de saúde Urbis 1, também lá em Santo Antônio de Jesus. Os autores desses crimes ainda não foram identificados pela polícia. Uma informação que chegou agora aqui no meu ponto é que a moça que nós mostramos no primeiro bloco aqui do Bahia Meio-Dia, que não tinha conseguido tomar a segunda dose da vacina, finalmente conseguiu se vacinar, felizmente. Adilson. Ok, Bruna, mais uma boa notícia aqui no Bahia Meio-Dia. Agora vamos de Tô na TV Subaé, o nosso quadro em que a gente abre espaço para mostrar os problemas que tanto atrapalham o dia a dia. A participação de hoje vem do bairro Papagaio. Os moradores da Travessa Araguaia reclamam da situação da rua. A gente vê que tem muitos buracos e quando chove fica desse jeito aí, com água empoçada e muita lama. Eles dizem que fica praticamente intransitável em dias de chuva e pedem reparos nas ruas. E através da hashtag Tô na TV Subaé, a gente recebeu mais uma reclamação dos nossos telespectadores. Essa outra vem do bairro Aviário. Pessoas que trabalham perto da Rua Mercante dizem que não aguentam mais essa situação aí. São muitos buracos. De acordo com eles, a prefeitura ficou de asfaltar a rua no ano passado. Só que até agora ainda não fez nada para resolver esse problema aí que vocês estão vendo. Sobre essas duas situações, tanto do Papagaio quanto do Aviário, a Secretaria de Planejamento disse que precisa esperar a estiagem para que sejam feitas intervenções nessas duas áreas. Lembrando que se você também está com algum problema aí na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, é só mandar para a gente uma foto ou um vídeo com o celular na posição horizontal pelas redes sociais com a hashtag Tô na TV Subaé. Tem o nosso WhatsApp, anota aí, o número é o 75988489384. E tem também o nosso e-mail, jornalismo.tvsubaé@redebahia.com.br. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir você fica por dentro das ofertas de emprego para essa quinta. E tem uma reportagem sobre o skate feminino aqui em Feira. A conquista da medalha olímpica de Raíssa Leal, de apenas 13 anos, serviu de inspiração para muitas meninas que já se renderam ao esporte. Nas pistas realmente tem mais homens andando porque as meninas ainda se sentem meio retraídas a andar no skate.
mas não é só de homem. O esporte é para os dois, tanto é que a gente está aí vendo a Raíssa Leal, né, estreando o skate nas Olimpíadas com a medalha de prata. Agora você vê imagens da Avenida Presidente Dutra, na região da rodoviária. O trânsito está movimentado. São 12 horas e 43 minutos. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho. O seu Bahia Meio-Dia está de volta com oportunidade de emprego para a Feira de Santana. Está procurando uma vaga no mercado de trabalho? Então vem comigo aqui no Monitor que a gente vai encontrar para você. Ó, e atenção estudante, fica atento porque também tem oportunidade de estágio. Bora conferir? Tem uma vaga aqui para costureira com experiência em máquina reta e fechamento, entregar currículo na rua Fernando Ferrari, número 309 no bairro Brasília, ou enviar por e-mail. Uma vaga para auxiliar administrativo para pessoa com deficiência com ensino superior completo ou em andamento em administração. E uma vaga de estágio para estudante do primeiro semestre do curso de técnico em enfermagem. Entrar em contato através do WhatsApp 75 3015 1920. E tem uma vaga de estágio também para ensino médio e uma vaga de estágio para quem cursa técnico em eletrônica. Ligar para o 75 3624 8096. Tem vaga de emprego também, gente, na Casa do Trabalhador. Todas as oportunidades são para a Feira de Santana. Bora dar mais um pulinho aqui no monitor? Tem uma vaga para chefe de cozinha com experiência, técnico de edificações do sexo masculino com experiência e curso em engenharia mecânica, representante comercial com experiência no ramo de pet shop. Tem vaga também para gerente de vendas com experiência, carteira de habilitação categoria B e nível superior em administração ou áreas afins, encarregado de produção com experiência e cursos de eletromecânica e mecânica industrial, auxiliar de produção do sexo masculino com experiência em manusear máquina injetora e vaga ainda para auxiliar de mecânico de automóvel. Todas essas vagas de emprego que a gente acabou de mostrar, você pode consultar no blog do emprego no G1 Bahia. Agora vamos falar das Olimpíadas de Tóquio, não se fala em outra coisa, né? A conquista da medalha de prata no skate por Raíssa Leal, de apenas 13 anos, deixou todos os brasileiros emocionados, mas também muito surpresos. Primeiro, tem a questão da pouca idade, e segundo, pelo fato de ser uma menina. Afinal, o skate por muito tempo era um esporte dominado pelos meninos. Mas isso vem mudando muito, e a prova é a conquista da Fadinha, como ela é mais conhecida. E você sabia que aqui em Feira tem uma geração de meninas skatistas? É claro que a gente foi conhecer, né? E você confere agora na reportagem de Bruna Evangelho. Uma medalha do outro lado do mundo fez os olhos de muitas meninas brilharem aqui. Com manobras espetaculares e um país inteiro vibrando e torcendo, a skatista Raíssa Leal conquistou a prata nas Olimpíadas de Tóquio. E mais do que garantir um título olímpico, a Fadinha se tornou uma inspiração. É como se o feito histórico pavimentasse a estrada para futuras atletas, que, igual a ela, começaram cedo. Melissa é um exemplo. Em cima da prancha sobre rodas se sustenta uma pequena história de apenas 7 anos. 4 deles em cima de um skate. Quem foi que te ensinou a andar de skate? Meu pai. Ele te levava pra pista? Como é que era? Quando eu fiquei na casa da minha avó, meu pai me deu o skate. Eu fiquei sentada em cima quando era bebê e comecei a tentar. E aí depois eu fiquei. Aí depois que eu cresci, eu comecei a querer andar de skate de pé. Com uns 3 anos eu começava a descer para rodar no condomínio e acabava que ela não deixava. Então ela ficava, tomava meu lugar e ficava com o skate. Eu acabei pegando e falando, esse skate é seu, pronto. Ela começou a andar com o skate e daí começou uma história, né, de ela começar a curtir, assistir vídeos, já desde pequenininha. Por conta de um vídeo em que aparece andando de skate vestida de fadinha, Raíssa Leal ficou conhecida em todo o Brasil. Daí o apelido que hoje carrega. Mas apesar de ser fã, Melissa não quer ser a próxima fadinha não. Afinal, de estilo e identidade própria essa pequena entende. E já fez seu nome também, viu? O que você quer ser quando você crescer? Você quer seguir com skate? Skatista e bailarina. Os dois ao mesmo tempo? Claro. Então você é a bailarina do skate? Sim. E você falou que fadinha só tem uma, né? A fadinha só tem uma. A fadinha do skate mesmo. Não existe mais outra fadinha.
Enquanto Melissa descobria o mundo do skate, Brenda já fazia parte dele. Faz 9 anos que ela se apaixonou pelo esporte. E esse amor surgiu por acaso. Eu comecei com 12 anos a andar de skate e assim, não foi algo certo, foi algo aleatório, porque eu vi, chegaram 2 vizinhos de São Paulo e eles começaram a andar de skate lá nas ruas do nosso bairro. E aí eu e os meus primos, a gente ficava intrigado, né, porque era uma coisa diferente. Acho que rodinha, qualquer coisa com rodinha sempre chama a atenção de criança. E no início era mesmo uma brincadeira só, não era nada sério, a gente andava por lá mesmo. E aí eu comecei a andar de skate, eu pedi um skate de presente de Dia das Crianças. E comecei a andar de skate assim, desse início. Brenda é do Skate Street, mesma modalidade que fez a Raíssa Leal medalhista olímpica. Já Letícia e Vicky se arriscam em outro estilo, surf skate e downhill slide. Os nomes parecem complicados. E olha, as manobras também. Eu comecei no street no finalzinho de 2017 com street. Ao longo do tempo eu mudei do street, fui pro downhill slide, fui pro downhill speed, que é descer a ladeira em alta velocidade. Mas acabei me identificando agora atualmente com o simulador de surf, que é uma modalidade não tão conhecida ainda, que é nova, que é basicamente, quando você está andando, você simula como se estivesse em cima de uma prancha dentro da água, em alto mar. Meu primeiro contato com o skate tinha 5 anos de idade, que meu pai comprou para meu irmão, mas aí eu queria ali. E depois foi em 2012, que foi com o street, aí eu parava, voltava, e me identifiquei com a DHS agora. Explica um pouco dessa modalidade pra gente. Bom, o DHS é o downhill slide, que você vai ladeira, você desce ladeira fazendo slides, várias manobras com slides. E no show das meninas tem até plateia. Luciene é mãe de Letícia e é assim, ó, uma festa a cada movimento. Como é que fica o coração de mãe quando vê a filha fazer umas manobras como essa? Cair, se estabanar, rola aquele medo, como é que fica seu coração? Sim, rola sim. Eu já evitei algumas viagens com ela, porque o meu coração fica a 1000 por hora. Mas eu aprendi a confiar. E quando eu aprendi a confiar, meu coração também agora já descansou. Elas dividem o espaço com os meninos, mas está cada vez mais claro que a pista também pertence a elas. Por muito tempo não foi assim. É que o skate era visto como um esporte de homem por muita gente. Mas o recado da camisa já diz tudo, né? Elas podem e devem ser o que quiserem. Nas pistas realmente tem mais homens andando, porque as meninas ainda se sentem meio retraídas a andar no skate. Mas não é só de homem, o esporte é para os dois, tanto é que a gente está aí vendo a Raíssa Leal, né, estreando o skate nas Olimpíadas com a medalha de prata. Olha só, quando eu cheguei aqui, as meninas estavam um pouco tímidas, com vergonha de dar entrevista. Aí eu garanti para elas que era mais fácil falar na TV do que andar de skate. Pois bem, já que elas toparam o desafio de gravar a entrevista agora, eu também topei o desafio e vou tentar andar de skate com a ajuda delas aqui. Letícia, quais são as orientações? Me diga aí. O pé da base, que a gente chama assim, que você tem mais apoio. Certo. Eu direito. O direito, pode colocar o direito atrás de 2 últimos parafusos. O pé, o skate fica aqui, ó. Porque quando for fazer o movimento de remar aqui, andar, vai arrastar esse pé e colocar em cima. Vamos lá. Vamos tentar. E gira o pé da frente. Esse pé fica como se estivesse na mesma posição que esse. Pronto, já está andando de skate. Estou me sentindo muito jovem, muito radical, viu, gente? Tem gente que não leva muito jeito, como eu. Mas para quem se encontrou em cima do shape, como o equipamento é chamado, garante que ele é para todo mundo. E nas quedas que podem acontecer com qualquer um, se revela uma lição. A persistência é combustível para saltar sobre o próximo obstáculo. Gente, eu confesso para vocês que eu já me aventurei no skate nessa mesma pista aí da praça de alimentação e não deu muito certo não, viu? Requer muito treinamento e técnica também. Então, meus parabéns, não só para a Fadinha, mas todas as meninas, os meninos que se aventuram nesse esporte perigoso, radical, mas que requer muita atenção, muito cuidado e muita energia também. A gente fica por aqui. Para rever as nossas reportagens é só acessar o G1 Bahia. A seguir tem Globo Esporte, viu, gente? Para você uma excelente tarde e até amanhã.